Bem-vindo ao podcast da Igreja Viva, aqui em Brusque, Santa Catarina. Nosso desejo é que a sua vida seja abençoada e transformada através da Palavra de Deus ao ouvir essa mensagem. Aproveite esse podcast. Olá, muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja Viva. E estamos muito contentes sempre, claro, Deus tem feito grandes coisas, por isso nós estamos alegres. E Deus tem guardado e abençoado a vida de todos nós, isso é muito, mas muito especial e muito importante. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, nós vamos conhecer uma pessoa que também é muito importante, que é a Rebecca Schwarzhaupt, muito mais conhecida como Rebecca Schwartz apenas, nas redes sociais. Ela tem uma história com a nossa igreja muito importante e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Desde já eu quero recomendar que se você tiver filhos, adolescentes e tal, e puder passar ou repassar esse podcast, eu tenho a impressão de que vai ser uma bênção na vida deles, em nome de Jesus. Então vamos lá, Rebecca Schwartz. Como você se definiria, Rebecca? Como eu me definiria em uma palavra? Não, pode ser em frases. Em frases? Você é uma garota... A garota do papai. Aê, já marcou 150 pontos. Aprendeu bem, não esqueceu? Eu acho que eu sou uma pessoa... Não sei, numa frase, eu acho que eu sou uma pessoa focada. Focada. Focada, ok, legal. Então tá. E a história da vida da Rebecca, ela é totalmente misturada com a história da Igreja Viva, né? Então, ela vem desde sempre envolvida com as coisas de Deus e ela vai falar um pouquinho agora sobre o envolvimento dela com a igreja, até antes mesmo da Igreja Viva nascer. Mas eu me lembro da Rebecca muito novinha, ali com 4 anos, eu acho, talvez 5, e quando eu ia sair para fazer algum trabalho pela igreja, na época grupo de crescimento e tal, ela pedia para ir junto. E quando eu ia, normalmente às segundas-feiras, ministrar, era praticamente todas as segundas-feiras nos Atletas de Cristo em Porto Alegre, e ela perguntava, pai, posso ir contigo nos Acolegas de Cristo? E eu dizia, vem. E ela se arrumava lindinha e ela ia. Então, desde muito cedinho, ela começou a manifestar um desejo, uma vontade pelas coisas de Deus. Ela continuou. A gente vai ver bastante coisa, mas é interessante que depois ela até se formou em teologia, faculdade de teologia, uma teóloga, e outras coisas que nós vamos conhecer nesse bate-papo. Sim. Então, Reb, sobre teu envolvimento assim, com a igreja, o fato de ser filha de pastor, foi muito complicado para ti? Como é que foi isso? Na igreja, tu se sentiu muito cobrada ou foi mais ou menos de boa? Não, eu acho que a realidade dentro da igreja, para mim, a igreja onde eu cresci sempre foi até bem acolhedora, assim. Eu nunca me senti assim muito pressionada a ser um tipo e tal, porque eu acho que também vinha muito da postura tua e da mãe como pastores, né? Então acho que vocês deixaram claros que os filhos de pastor e os filhos e os filhos dos outros líderes também, eu acho que passando isso para qualquer filho de alguém que está em evidência dentro da igreja local, né? Deixava claro que não era uma garantia de que eles seriam os seus pais, porque eles eram outras pessoas, entendeu? Então, a gente até brincava que a galerinha também pegava pesado, porque eles gostavam de fazer umas bagunças, né? Quando acontecia alguma coisa errada, alguém estava enfiado lá no meio, porque eles tinham a sua vontade própria, né? Crianças, adolescentes, enfim. Eu lembro que um dia, no caso do teu irmão, né, o John, e o outro menino, filho do ministro de louvor, eles quebraram uma porta de vidro de blindex da entrada da igreja. Eles vieram a milhão, não sei como se quebraram tudo, só Deus para guardar. Hein? O final do culto ele era quase que tipo um rodeio assim, boiada, né? Dava o amém. Tinha muita criança naquela faixa etária ali entre 8 e 12, 13 anos, e muitos meninos também que são mais agitados. Daí a energia, tem bastante energia para queimar. Gosta de fazer uma bagunça, né? Exato. Então, assim, em relação à cobrança, não. Eu acho que o que é mais complicado é que não existe, é quase impossível a igreja não estar presente na vida, no total, na família. Então, eu lembro assim de
se a gente tá almoçando ou tá em casa, os assuntos da igreja também estavam rolando. O telefone tocar na época. Tinha ou pessoas que iam lá em casa porque tu atendia, ou a mãe atendia, então nem sempre dava pra ser em algum lugar, né? O teu escritório também foi em casa um bom tempo, né? Depois esteve na igreja, mas um bom tempo era lá em casa. Então, lembra assim, ó, não pode ir lá falar com o pai que ele vai estar atendendo alguém, ou alguém tá no escritório dele até meio-dia ou algo assim. Então, a realidade da igreja, ela continuava. Então, tipo assim, não tinha muito escape dentro dessa realidade em alguns momentos. Então, acho que sim. E o fato de que se a igreja passa por um momento difícil, automaticamente você passa pelo momento difícil junto com a igreja. Mesmo sem saber Mesmo sem saber o que estava acontecendo. Mas de uma pressão, assim, não. E até hoje, das pessoas que me conhecem desde pequenininha, que nós temos na igreja, né? As pessoas mais velhas, eu tenho um carinho por elas e elas têm um carinho por mim. Acho que é recíproco, assim. Então, eu sempre lembro com muita alegria dessas pessoas e das memórias com essas pessoas também. Então, acho que foi tranquilo. Não teve trauma, tu não é traumatizado. Não. Eu fico feliz até por ter conhecido essas pessoas e por ver, né, tipo assim, ao longo da vida delas, pessoas que também me viram crescendo, né? Eu acho que para elas também é algo diferente. Por exemplo, se eu prego num culto de domingo, né? Ou pregava, no caso, até o pessoal tá assistindo isso aqui, vai ser... Já não vou estar mais aqui, né? Mas... Não é que não vai estar nesse planeta. Não estarei mais aqui para o norte. Em loco, digamos assim, né? Mas eu acho que para eles deve ser uma experiência, no mínimo, diferente, né? Das pessoas que me viram crescer e, de repente... me vem pregando num culto de domingo, deve ser. Eu nunca tive isso, vou ter talvez isso um dia, né? De ver crianças, né, crescendo e de repente um dia elas estão ministrando na igreja ou algo assim. No teu caso, acho que tem ainda, dentro dessa vibe que tu tá levando o papo, é que tu é magrinha, né? Então, pequenininha. Sempre então, fui pequenininha. Tu tem, que nem a tua mãe, tu parece que é sempre adolescente, né? A tua mãe parece que é sempre jovem. Exatamente. Então, não muda não muita dá aquela coisa assim, como ela cresceu, não tem... O visual do teu cérebro vai configurando já assim, uma pessoa mais responsável, não sei o quê. Os meus apelidos também sempre foi no diminutivo, acho que por causa disso, até hoje, né, as pessoas me chamam de... Eu também chamo de Rebinha ou Rebequinha, nunca teve... Né? Rebecona, né? Nunca tive. Rebecão. Nunca tive esse apelido. Mas pra mim foi, acho que assim, avaliando num geral, muito mais positivo do que negativo, com certeza. Pelo fato de sempre também ter pessoas da tua idade, que entendem a fé da gente, enfim, os passeios, férias que a gente tirava junto e várias coisas. E no momento, e quando eu passei ali a parte que teve adolescência e juventude, digamos assim, 18, 19, a igreja também teve projetos muito legais, muito importantes nesse tempo. Então com adolescentes e com jovens. Eu participei desses dois momentos, assim, né? Então, assim, eu tenho memórias muito bacanas desse... Memórias e fotos e vídeos, né? Vídeos. Que a gente estava vendo aí do outro dia. Então, assim, participando ativamente, né? Então, assim, coincidiu de eu ter de ser abençoada nesse sentido. Então, para mim, tanto da infância quanto da adolescência e depois da juventude, muito legal. Ok. Uma coisa que, obviamente, é muito marcante na tua vida, na tua história, né? É o teu dom na música, né? E, então, com 6 anos, tu ganhou um violão, né? Normal. Temos a foto. Tem a foto, é verdade. E é interessante, daí tu logo começou a tocar com uma facilidade incrível, e embora sendo canhota por natureza, tu tocou no violão normal. E de tamanho normal também, de tamanho normal. Então era uma coisa que surpreendia. Aí o professor da escola, né? Ficou impressionado e veio me dizer que tu tinha bastante talento, obviamente que eu já sabia, né? E aí começou a te dar aulas e assim por diante. Mas uma coisa também que chamou a atenção é que tu já tocava, tu já tinha um ritmo sempre muito bom, uma batidinha ali muito legalzinha no violão, desde sempre, uma coisa impressionante. Mas tua mãe e eu não sabíamos que tu tinha a voz que tu tem. Sim. Tu tinha uma voz diferenciada. Eu me lembro como se fosse agora, no apartamento ali do centro, que era uma coisa muito grande, então as coisas ficavam tudo muito longe, né? Eu passei pela frente no corredor que passava pelo teu quarto. Pelos quartos, e eu ouvi que alguém estava cantando. Eu encostei na porta e vi que era a tua voz. Daí eu me emocionei, chamei a Josi, falei, como é que ela está cantando? E daí ela foi lá, na época a tua mãe ainda estava super ativa como cantora no Ministério de Louvor. Disse,
nossa, mas que voz bonita, como ela é afinadinha. E ali a coisa começou a andar. E a partir daí, obviamente, não parou mais. Sim. Era inimaginável que tu teria tantas oportunidades e faria tantas coisas, né? Eu me lembro que eu acho que tu tinha uns 10 anos por aí, quando tu viajou a noite inteira para ir fazer uma gravação no estúdio no Rio Grande do Sul, né? Foi 10 anos, E aí logo depois, eu acho que 1 ou 2 anos, nós já gravamos uma música no estúdio aqui, já era uma música tua até, Isso, né? Com 12 anos, exatamente. E aí com 15, tu já... Entrei em estúdio para gravar o álbum. Um CD completo teu com todas as músicas tuas. E dali para frente tu continuou gravando em português, espanhol, tailandês, inglês e assim por diante. E Deus te deu umas oportunidades realmente muito espetaculares. Então, vamos conversar um pouquinho, acho, sobre o Ministério de Louvor, de adoração, daquilo que tu passou, as tuas experiências, às vezes essas coisas assim de a técnica versus o lado mais espiritual, porque eu, quando era bem novinho, eu vivi uma coisa que era desagradável aos meus ouvidos, né? Que não se tinha toda essa facilidade, obviamente, para aprender pela internet, ou seja, tu tinha que ter aula ou ter algum material. E material mesmo tinha, basicamente, eram revistas que tu comprava na banca. Eu acho que o primeiro livro de harmonia que surgiu foi, assim, que ficou popular, foi acho que já morreu, Romero Shediac, lá que era Harmonia e Improvisação 1, 2, eu acho que tinha o 3 também. Então era tudo muito escasso. E aí o pessoal cantava qualquer coisa e a maneira, a justificativa era, é para Jesus, Jesus entende. Então botava qualquer um para ministrar. Alguém sabia cantar mais ou menos, sabia tocar 3 notas, já estava valendo. E isso era uma coisa assim que me incomodava. Eu não conseguia engolir aquilo. Eu tinha uns 12, 13, 14 anos, né? Aí depois começou a melhorar e hoje existe um nível muito elevado assim, em termos de técnica e assim. O Brasil, acho que se tornou um país referência, antes né? Vinha tudo dos Estados Unidos, né? Hoje, em adoração, acho que nós somos a referência, eu diria, sim. E essa coisa da técnica versus a parte espiritual. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante, né? E aí, sei lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, até da tua história, a música para ti. Tu é compositora também, né? Instrumentista, cantora, quer dizer, tem bastante coisa. A composição, ela começou, na verdade, muito naturalmente, porque eu achava que era uma brincadeira só de criança, assim. Porque a nossa família é de brincar muito, né? Ainda mais puxando, assim, mais pro lado da família, tem uma família maior, né? Mais irmãos. Então, a gente passava as férias bastante no Rio Grande do Sul. E a família toda reunida sempre teve todo mundo falando alto, todo mundo fazendo piada e cantando ao mesmo tempo, e tocando violão e falando sobre a igreja. E então, eu tenho uma prima, a Luísa, que é a filha do irmão que vem um pouquinho antes de ti, né? Então, ele é o penúltimo. Que jogava violão junto. Que é o mais próximo em idade, o tio Vanderlei. E então, as famílias também eram mais próximas nesse sentido, né? Porque também um filho mais velho, como tinha o John, tem o Silas. Como tinha eu, tem a Luísa. E o Silas e o John também tocavam bateria. E eu e a Luísa gostávamos de cantarolar, assim, né? Só que eu tocava violão. Ela já toca hoje violão um pouquinho, mas ela não tocava na época, era só eu. E aí o tio deixava eu pegar o violão dele e eu ia tocando e a gente começava a compor umas músicas assim, fazendo muita rima, né? Com a praia, com o surf, Jesus e família e tal. Então eram umas... E aí a gente apresentava nas reuniões de família. Eu lembro que teve um aniversário da avó Seda que a gente escreveu uma música pra ela, né? Depois teve uma prima nossa, uma priminha, Ruth, que nasceu, que hoje já tem 18 anos. A gente fez uma música pra ela também, a Rutinha, priminha legal. Então era tudo uma coisa muito assim, mais uma vibe de brincadeira. Lúdica. Bem lúdico, pra se divertir. Claro. E era uma coisa muito natural. Às vezes o pessoal pedia, faz uma música não sei o quê. E a gente fazia com muita naturalidade, porque era natural. Não sentia uma pressão, assim. Mas depois, pelo fato de eu tocar violão, então eu ia, né, ensaiar dentro do quarto e tal. Então, às vezes, eu não tocava alguma música. Eu tava ali ensaiando algumas escalas e tal. E aí vinha uma melodia. E eu comecei a colocar umas letras nessas melodias. Até que teve uma que eu escrevi que já fugia um pouquinho dessa coisa, assim, mais infantil. E eu lembro que eu te mostrei lá na casa de 2 andares, lá no Maluche. E aí, eu mostrei pra ti, daí eu lembro que tu até falou assim, tá, mas tu escreveu isso aqui mesmo? Ou tu pegou, né, de algum lugar? Eu disse, não, pai, fui eu que escrevi. E daí, eu vi que tu tinha ficado impressionada. Eu pensei, poxa, então, de repente,
eu acho que eu fiz algo certo, né? Tipo assim, acho que aqui tem uma possibilidade. Eu comecei a escrever mais. Logo chegou também na igreja o Lucas, né? Que faz parte do projeto Sem Muros. E o Lucas sempre muito bom também com letras, porque ele fazia muito criativo, ele tinha um caderno assim, várias letras. Ele escrevia as músicas dele sempre compridas, ele nunca escreveu uma música curta na vida. E ele se aproximou muito rapidamente da nossa família, né? Porque tu também, na época, ainda estava muito envolvido com a questão do louvor. Então, ele ia lá em casa, né? E ele gostava muito de mim, do Jonatas. E aí, tinha algum evento, sei lá, Dia das Mães. Ele vinha, vamos escrever uma música pro Dia das Mães. E a gente escrevia. E aí, como ele já era bem mais velho, o Lucas já devia ter passado os 18, né? A época. Algo assim, 23, né? E eu 12, tinha ali pelos 11, 12. E ele tocava e toca muito bem violão. Então, eu fazia sempre a base e ele fazia o dedilhado. E ele sempre teve bastante facilidade com melodia. E aí, normalmente, ele fazia uma parte que era mais um rap, que tinha muita rima, muita letra, e eu entrava num refrão, alguma coisa assim, mais melódica. E aí, comecei a compor músicas, assim, mais música mesmo, não só uma brincadeira. E fui compondo e acho que algo que também me ajudou muito é o fato de vocês serem músicos, né? Então, e de vocês ouvirem também músicas diferentes do que era, digamos assim, o normal. Porque também não tinha muita opção gospel na época. Mas vocês sempre tiveram uma mente muito aberta, então achavam algumas coisas, né? Por exemplo, a Renascer era uma igreja que se despontava porque tinham sempre uns ritmos diferentes. Eles ofereciam essas opções que a gente não tinha, né? Então, vinha um Brother Simeon, um Katz Barneia. Na igreja. E depois, na época, o John também gostava de rap, então vinha um DJ Alpiste, um pregador Lu. Dali saiu também a Soraya Moraes, que foi uma pessoa que depois eu escutei bastante mais pela parte vocal dela mesmo, né? Então, vocês gostavam também muito de grupos de vozes, então teve o Kader Singers, que a gente até de vez em quando estava ouvindo aqui, né? Os álbuns assim lá dos anos 2000, início dos anos 2000, então me ligava em harmonia. Então esse contato com essa variedade ajudou muito musicalmente falando. E acho que a parte espiritual veio também da experiência da igreja local. Porque você não consegue ter uma experiência a não ser servindo em algum lugar, né? Senão vira uma cópia, que a gente já viu, de em alguns lugares. E o que acontecia? Que era muito comum. As pessoas tiravam uma música, né? A gente falava. E tiravam a ministração também. Ministravam a mesma... Colavam tudo, né? Colava tudo, a mesma ministração. Mas não faz sentido isso, né? O ministro, o papel do ministro, ele tá ali para liderar a igreja. E ele não pode liderar para algum lugar que ele não sabe onde é. Né? Então ele precisa saber onde é que ele quer chegar. Onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar em um momento em que as pessoas que estão aqui dentro, elas não se importem mais com a letra simplesmente, elas estão ali adorando a Deus, tá? Elas não estão... A gente pode estar cantando o refrão, mas se ela está ali dando glória, fazendo uma oração, né? Ou se derramando na presença de Deus, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, a comunhão com Deus, a liberdade na presença de Deus. Agora, se eu tô só reproduzindo algo de uma outra pessoa, é um cover, né? E não é algo assim natural. Eu costumava dizer isso quando eu ministrava louvor e quando eu dava bastante ministração para músicos, né, em outras igrejas. Eu falava, se a gente vai colar o que está no CD, então é botar o CD. Porque o CD não desafina, não adianta tempo, não atrasa. Tá lá vão no ter metrô, todos os instrumentos, tá tudo certo. É muito mais fácil, porque já é uma equalização que está pronta e masterizada, inclusive. Ou seja, mas nós queremos o que? A expressão humana, isso é adoração, é o ser humano, o vaso, né, que tem um tesouro dentro, se referindo a Deus e entrando em comunhão com Ele. Eu acho que esse realmente é um ponto muito, muito diferencial. Na área da música também eu sempre digo que, já ouviu falar isso muitas vezes, que a gente, quando é músico e ministra louvor, no louvor a gente está ali para servir a igreja. Exatamente. Né? Às vezes tu curte um tipo de música, mas que não encaixa com a igreja, não é congregacional. Não. Então, tu pode fazer aquilo em outros momentos, ou para evangelismo, enfim. Mas ali, o objetivo sempre é servir a igreja, facilitar a igreja para entrar realmente na presença de Deus, né, e ter essa intimidade, essa e na época que eu comecei a ministrar já nos cultos de domingo, também tinha muita oportunidade, a gente tinha fazer eventos, né, ou jantares e tal. Então, ali
tinha a oportunidade, não só para mim, mas para outras pessoas, de mostrar o talento um pouquinho diferente do que o pessoal tá acostumado no culto de domingo. Então, às vezes, a pessoa tocava um instrumento diferente, né? Cantava uma música diferente. Então, tinha essa liberdade. Mas o culto para a igreja sempre foi muito específico, que é para abençoar a igreja. Tem um propósito e para adorar a Deus, né? Então, eu primei bastante, assim, por ouvir a igreja. Tanto é que até hoje eu não uso monitor de ouvido. Talvez eu vá ter que mudar esse costume, porque nos Estados Unidos o pessoal é mais rigoroso pela questão da qualidade. Mas eu prefiro não ficar isolada. Eu gosto de ouvir a resposta da igreja. Eu também. Eu porque acho que dependendo disso, é necessário. Você vai gravar ao vivo, tudo exatamente. Bem, né? Mas isso, o feedback me ajuda também, porque muitas vezes eu mudo na hora. O pessoal da banda tem que ficar ligado, mas eles ficam ligados no ministro. Isso é uma das coisas que eu falo, né? Mas às vezes eu corto, começo alguma música que não tava. Claro, não é uma coisa seguida, porque a gente faz algo organizado, mas assim, muitas vezes essa mudança vem, né, por causa da igreja. Não porque, eu acho que fica legal agora colocar essa música. Não. É porque a igreja tá vindo numa liberdade e, de repente, a próxima música ia quebrar um pouco disso. Então, a gente vai mudar aqui, em cima da hora, entendeu? Agora, se eu tivesse ali isolada, como se fosse um estúdio, não ia ser indiferente, né? É que aí tu tá muito mais preocupado com a técnica e não errar, né? Sim. Se tu tá com o metrônomo no ouvido, tu tem que obedecer, né? Mas, senão a verdade, vai dar uma tragédia, né? Uma certeza a gente tem, né? Que a gente vai errar. Pois então. Vai errar. Agora, eu acho que se a gente está seguro musicalmente falando, as chances são bem menores, né? Bem menores. E se a banda tá ligada em ti, ensaiar, né, Rebeca? se a banda tá ligada em ti e se já tem um entrosamento, que é o caso aqui, já se conhece tem uma segurança de mudar. Agora, por exemplo, se começa a participar com uma nova equipe e tal, não, daí troca o baterista aí já é outro esquema, tem que dar tempo para dar essa química, né? Exatamente. A questão musical. Legal. Uma outra coisa que é interessante, Reb, é o teu relacionamento com o dinheiro, né? Eu me lembro que tu era bem pequenininho, acho que 4 anos, 5 anos, e tu descobriu um nicho no mercado que eu acho que ninguém tinha descoberto até então. A gente tirou fotos e eles mandaram aquelas fotinhas pequenas juntos. 3x4. Que era para te dar para os tios, etc. Mas tu foi e vendeu para eles. Tu fez uma graninha boa. Eles achavam eu graça. vendia por centavos. Não era centavos. Não era centavos? R$4, uma coisa assim, 3 inflacionado, reais. né? Não, era um dinheirinho bom lá. Eles botavam, tu pedia R$1, né? Porque tinha acho que R$1 ainda, não sei. Moeda de R$1. E eles te davam 5. Né? Mas, a parte disso, tu tem um testemunho muito legal da tua fidelidade com Deus em relação a dízimo. Né? E um testemunho de como Deus te abençoou. Tu pôde fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Né? A gente realmente não tinha condições de pagar em dólar. Né? Estudar e morar lá é caro, né? E a gente pagou tudo, nunca atrasou nada. Tu pôde vir nas férias para o Brasil. Sim. E lá abriu muito teu horizonte em relação às tuas amizades, né? Tem colegas do Japão, do Peru, da Bolívia, que moram lá. Enfim, hoje tu é articulado em algumas partes do mundo, assim, o que é muito legal. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua relação com a questão financeira. Tu sempre cuidou muito bem também do teu dinheiro, e sempre foi econômica e conseguiu fazer ele valer, e Deus sempre te abençoando. Eu acho que já tem um pouco da minha personalidade por ser uma pessoa mais organizada. Então, eu acho que tem uma predisposição, digamos assim, né? Mesmo se eu não tivesse, talvez, um ensinamento ou um direcionamento, eu iria pender um pouquinho mais para o lado de ser uma pessoa mais organizada com as finanças, porque eu sou organizada num geral. Mas também eu lembro que eu fiz um curso na época da adolescência sobre finanças, né, na igreja. Era o Crowd Teens. Isso. Então lá ensinava sobre o poupar, né, sobre o dízimo, sobre generosidade, enfim, sobre o dinheiro como um todo, assim, sobre planejar, sobre orçamento, sobre o que a gente gasta. E aquilo eu achei bem interessante. Então, uma das coisas que eu me comprometi desde ali foi a questão do dízimo. Só que eu não trabalhava ainda, porque eu era adolescente, né? Mas tinha a mesada, né?
Então, era daquilo que eu recebia. Então, se eu recebia R$15, eu dava R$1,50 de dízimo. Colocava no envelope, escrevia. Fazia todo o protocolo. Todo o protocolo. Eu quero estar na lista dos dizimistas da igreja. R$1,50. E ia aumentando e eu ia aumentando o dízimo conforme aumentava a minha renda, né? E também depois de coisas que eu vendia, enfim, também dizimava. Mas, assim... eu via pela organização com o dinheiro o quão legal era você trabalhar por alguma coisa e conquistar aquilo. Então, por exemplo, se eu não gostava de alguma coisa no meu quarto, eu queria mudar. Tinha muita coisa rosa, mas depois eu comecei a desgostar do rosa. Eu queria uma coisa mais bege, uns tons mais pastéis. Então, eu quero mudar. Cortina ou algo assim. Aí eu lembro que tu fala assim, não, de repente eu te dou o dinheiro, tu paga lá à vista, depois tu paga pra mim por mês. Aí fazia direitinho lá. Daí eu colocava todo mês e tal. Depois eu lembro também quando eu fui ter o meu primeiro cartão, ou abrir a conta, ou algo assim. Sempre, pai, o que tu acha de fazer assim? Não, olha, se é um cartão assim, tu tem que te planejar bem, pra não gastar mais do que tu tem, assim, e assim por diante. E eu via que tinha coisas que eu queria fazer que às vezes iam além do meu orçamento. Às vezes chegava uma pessoa e me dava, ou algo assim. E eu via que era o quê? Era Deus falando assim, olha, eu estou honrando, né, o fato de você estar me honrando com os teus bens. Então, mesmo que tu não tenha financeiramente aqui agora, eu posso te dar, né? Então, essa aí deixa comigo. Essa daí deixa comigo. Então, assim... Aí, às vezes, e aí a gente pensa, não era só uma questão assim, às vezes era a minha avó, por exemplo, ela me deu um violão, depois ela me deu um teclado, né? Depois, uma época, eu lembro que tinha me dado uma guitarra e assim por diante. E depois, mais pra frente, estudando fora, tinham pessoas que chegaram a dar o valor de uma passagem, ou até mais, né, pra viajar, ou pessoas que davam mensalmente enquanto eu tava lá, né, tipo a tia Sônia, né, pessoal que me ajudou, pessoas da igreja que ajudaram vários meses. A gente nunca pediu nada, né? Não. Nunca lançamos uma campanha, nem nada. Não. Então, assim, eu via que tinha a ver, não era uma coisa assim, ou acaso, né? Tinha a ver com essa questão, assim. Então, depois chegou uma época que eu não esperava, assim, de Deus para prover algo além. Eu queria só o básico, tipo assim, que era ter o dinheiro para estudar, ter o dinheiro para comer e o mínimo, assim, para fazer alguma coisinha ali e aqui. Então, aí, por exemplo, teve uma vez que eu não tive dinheiro, porque daí já tinha tido muito gasto, era primeiro semestre lá, o segundo ano, para voltar aqui no inverno, né? Que no caso eram as férias de 40 dias, né? Então eu tinha para os Estados Unidos para o segundo ano. Primeiro eu consegui voltar, passar o Natal, o Ano Novo aqui. Mas como 40 dias era um período curto, a gente falou assim, não, vamos então voltar quando é as tuas férias de verão, que daria quase 2 meses e alguns dias, porque daí também vale mais a pena, ia passar mais tempo aqui, e então fica aí, eu ia trabalhar, né? Que daí todo mundo sai da faculdade, ficam pouquíssimas pessoas lá. Só ficam os estrangeiros. É o inverno, daí neva, e aí às vezes você só fica ali, o sol é escassíssimo, assim, então tem toda uma questão assim que ela não colabora, né? Então não é uma coisa que você fica super animado de ficar lá, né? Porque a vida do lugar são as pessoas, obviamente, né? E aí teve uma amiga minha que ela mora na Virgínia até hoje. E eu lembro que ela comentou com a mãe dela, uma amiga minha do Brasil não vai conseguir ir pro Brasil. E a mãe dela, que eles são de família latina, boliviana, pensando como uma latina, né? Como assim ela vai ficar sozinha, mas não é possível, longe dos pais? Então ela se comoveu, se compadeceu e falou assim, não, mas então a gente traz ela pra cá. E daí eles pagaram a minha passagem, né? De ida e de volta. Só para dar uma ideia, é bem longe esse percurso, de Portland para Washington, são os dois extremos, DC, praticamente. Né? São os dois extremos. Aí dá uns então, 4.000 quilômetros. Sim, era uma viagem de 6 horas. Atravessar o Brasil também, sair de Porto Alegre para Belém do Pará, coisa assim. Sim, o voo teve que fazer escala, inclusive, e depois pegar o voo final. Então, para quem não acredita, pensa que é sorte, mas eu sei que é a mão de Deus, né? Então, tiveram várias coisas assim que eu vi que era Deus honrando também o que ele diz na sua palavra, né? Porque se tem uma coisa que Deus diz assim, olha, pode me provar, pode me testar, é em relação aos dízimos e ofertas, né? Se você é fiel,
um justo não vai mendigar o pão. Então, assim, eu vi, tive várias experiências e continuo tendo da fidelidade de Deus em relação a dízimos e ofertas. E eu recomendo e encorajo você, se você ainda não fez assim, tomou uma decisão em ser radical no sentido de não abrir mão desse princípio, de você fazer isso. Sei lá, põe 6 meses ou algo assim, um período. E ver se não acontece uma mudança. É impossível não acontecer, porque é uma semente que é plantada e você... Como eu gosto de dizer, o dízimo tem uma vantagem muito grande no ponto de vista natural, né? Ele te obriga a organizar as tuas finanças para te saber o que é 10%. Sim, entendeu? Então, exatamente. só isso aí já é um ganho que todo o consultor financeiro vai dizer. Você tem que organizar as suas finanças. O que entra, o que sai, para onde é que vai, quanto vai. Senão vai e se assim perder. E um milagre que aconteceu aí, esse foi mais... Para mim, foi necessário, porque não tinha dinheiro para te mandar e foi tudo muito rápido. Foi. Né? E eu gosto de lembrar que aquilo que Deus encomenda, Deus paga. Tu tinha que passar no teste do TOEFL. Né? Sim. Tu nunca tinha tido uma aula particular de inglês, só o inglês normal, né, do ensino fundamental e do ensino médio. E eu falei assim, olha, então vai ser isso aí. Se ela passar nesse negócio, tem que ser um milagre para ela passar. Se ela passar... o senhor vai pagar. E foi exatamente o que aconteceu. Foi. Passou raspando, mas passou. O mínimo do mínimo do mínimo. Suficiente para entrar. E realmente Deus supriu todas as coisas. Ok, estou dando uma olhadinha no tempo aqui. Eu tenho mais 2 questões que eu acho que a gente precisa falar. Uma também foi a questão tua em relação, por exemplo, ao que tu já pensava na tua vida sentimental. Vamos dizer assim. Eu me lembro que, eu não sei exatamente com que idade, mas bastante cedo, quando as meninas da escola estavam todas namorando e etc e tal, que tu disse para mim, eu dizia que para nós conversar, né, minha frase era clássica, quando tu fizer 30 anos, Rebeca, não te esquece de me lembrar que a gente precisa começar a conversar para quando tu vai começar a namorar, né? Mas fora a brincadeira, eu me lembro que tu, sério, falou que não, eu só vou namorar depois que eu estiver formada. Eu quero isso antes de surgir a oportunidade para Estados Unidos e tudo. Então, eu acho que isso também é um testemunho muito interessante que tu podia compartilhar aqui. Eu não lembro se teve alguma pregação ou se teve alguém que me inspirou, digamos assim, a colocar, sei lá, uma meta ou algo assim. Mas foi através de talvez alguma conferência ou algo assim que eu pensei, não, eu quero... Porque o que eu via das pessoas que eu compartilhava, principalmente as pessoas da escola, que era um drama extra, entendeu? Era um drama extra e a maioria delas não tava com a mesma pessoa dali uns meses ou algo assim. Eu lembro que tu falava às vezes assim, ela tá chateada porque o namorado não apareceu, outra porque esqueceu de dia de não sei o quê, tão triste, tão chateada. Tão triste, tão não sei o quê. Então, assim, eu pensava, eu quero fazer... Eu não quero ter que perder o meu tempo, né? Muitas vezes eu pensava assim, e também não quero perder o tempo, fazer com que a outra pessoa perca o tempo dela, e não vai chegar a lugar nenhum, porque eu já sabia assim, ó, se eu vou namorar, de acordo com a palavra de Deus, vai ser para casar. Então, se eu começo agora com 15 anos de idade, eu vou ter que ficar namorando um bom tempo, entendeu? Então, assim, olha, também tem que ter, haja comprometimento, assim, né? De ficar nesse negócio 7 anos, 8 anos, eu não tenho, não faz o meu estilo. Então eu pensei assim, ó, eu quero estudar, eu quero ir para a faculdade logo depois, que eu via muita gente também pausando depois do ensino médio, né? Então eu queria o quê? Terminar o ensino médio e já ingressar numa faculdade que eu queria me formar cedo. Porque daí eu sabia que, tipo assim, eu não teria distrações. Então, eu teria aquilo ali, eu estava formada. Mas depois já estava super envolvida. Sim, tinha uma época que era coisa na terça-feira à noite, depois era quinta. Tem uma época que tinha culto de jovens na quinta, tinha os adolescentes na sexta, tinha o culto de jovens de novo no sábado e tinha o culto domingo. Então, assim, e às vezes o culto das mulheres também tu ia lá tocar. O culto das mulheres na terça-feira, então era bastante coisa. Então, eu pensei assim, eu quero ser uma pessoa focada, eu tenho esse objetivo, eu quero estudar focada, sem estar distraída, então eu tomei essa decisão. E outra porque eu pensei assim, antes dos 18 anos, eu não sou uma pessoa independente legalmente falando, né? Eu não poderia ter um carro, eu não ia conseguir ir para os lugares que eu queria, ia ficar numa dependência de qualquer maneira, então para mim era mais prático. Era mais prático colocar isso para depois. Você ia falar em inglês, mandar isso para frente.
Então foi mais ou menos, foi baseado nisso aí. E claro, também eu ouvia muito vocês, quando vocês preparavam os materiais para conferências, retiros de casais, e também na igreja, Jovem, né? falando, respondendo sobre essa questão do tempo, depois sobre a questão das afinidades, né, sobre coisas em comum, enfim. E eu não tinha nada, assim, ao meu ver, ali no momento também, que fosse nem perto daquilo que eu tinha uma expectativa no meu coração. Então, para mim... E tinham também, depois, né, o pessoal tem que tomar cuidado com isso, mas tinham palavras, assim, específicas naquele momento. Todas as palavras que eu recebia, elas eram muito focadas para o ministério. O ministério, o louvor, o estudo, a palavra... Não tinham, assim, palavras em relação a relacionamento, a casamento e tal. Então, eu sabia que aquilo que Deus tinha naquela fase era em relação a isso. Não tinha algo, assim, para casamento e filhos. Então, eu pensei, não, então, se esse é um momento para me engajar e servir e estudar, eu acho que Deus está deixando isso muito claro. Porque se fosse o contrário, ele estaria dando uma outra direção. Depois que eu me formei, que eu já voltei para cá em 2016, acho que foi 2017 por aí que veio o Jeffrey e a Karen para cá. Nós tivemos uma noite profética. E aí que eles liberaram uma palavra assim bem específica. Já tinham tido algumas assim, mas eles foram com uma palavra muito específica. Aí sim, daí eu pensei, não, agora realmente eu já estou estabelecida, já sei o que eu quero e o que eu não quero, que eu acho que é uma coisa, às vezes, até mais importante, é saber o que você não quer. Já descartar. Aí, depois disso, não demorou assim tanto tempo, eu comecei a namorar. Mas foi até mais uma questão assim que não fazia sentido, na minha cabeça não fazia sentido eu namorar antes dos 18 anos. Não tinha abertura para isso. Legal. Então, para a gente encerrar, né, aí a vida vai dando voltas e tal e coisas. E agora tu vai sair do Brasil de novo, né? De novo. E linkando com essa questão do namoro, tem uma questão aí também relativa Sim. a isso aí, né? O que está acontecendo, Rebeca? Eu casei com um gringo, né? Daí Mas fica que mais... barbaridade, só me faltava essa. Daí, Tanta gente boa aqui. Não, pensando até numa questão familiar, né? Então, num primeiro momento, morando aqui no Brasil... para que tivesse a experiência da cultura como um todo, da cultura familiar no Brasil, da cultura de igreja no Brasil, de ministério, E a língua também. a língua, o ambiente, né? Enfim, o que é morar no Brasil, que é muito diferente de morar nos Estados Unidos. E tem coisas da cultura brasileira, da cultura gaúcha, né? Tradições e valores. Nós temos forte ainda, em alguns níveis, sim. Que nós queremos, que eu sempre quis muito cultivar, né, na família. Então, mas um chimarrão, né? Mas assim, essa questão da mesa, por exemplo, que a mãe dá muito valor, sempre deu, né, de estar à mesa, que é uma coisa que nos Estados Unidos não se tem, porque é tudo muito rápido. Você come rápido, você faz as coisas muito rápido. E a gente sabe que o momento da refeição, ele é tão bíblico, né? Ele é tão importante. Só que você simplesmente explicar isso numa outra cultura pode até soar muito bonito, mas na prática, como é que isso funciona? E acho que tendo a experiência de ver isso na prática e o benefício disso, daí é outra coisa para você agregar, né? Fazer parte da sua família, das tradições da sua família, é muito melhor. Então, a gente fez essa mudança no primeiro momento para cá. E agora, uma mudança para lá, pensando também no futuro, pensando em relação a filhos, pensando profissionalmente também, mas sempre ligados com o Brasil, né? Da liberdade. O filho nascer nos Estados Unidos já é cidadão americano automaticamente. E por ser meu filho... No Brasil é mais fácil. E por ser meu filho como brasileira, não precisa fazer um processo tão complicado, né? O que no inverso seria muito mais complicado. Então, essas questões assim também legais, avaliando também momento específico que a gente está nesses primeiros anos assim que são firmando o fundamento da família, das coisas que a gente quer fazer, de um futuro e tudo mais. Então, foi muito importante o Brasil estar assim, muito presente a cultura brasileira, que tem muita coisa que é bacana e tem outras coisas que a gente também não quer, que daí a gente pega de outros lugares, né? E o Seth, né, que é o nome desse varão, e teu marido. Certo. Ele também se formou lá no meu seminário. Também, né? Se formou. Inclusive, ele que está montando toda a estrutura. Ele está aqui atrás das câmeras. 3 câmeras
E ele é uma bênção e certamente Deus vai abençoar. Mas então tá, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Estou olhando aqui o nosso tempo, estamos no tempo que a gente tinha combinado. Se tu quer falar algo... Não, acho que é isso. Com certeza quem vai estar assistindo ou não conhece a igreja ou vai conhecer, aparece lá, né? Você vai ver resquícios da Rebeca de alguma maneira. Às vezes é alguma música que o pessoal vai estar cantando, ou às vezes é um vídeo que vai aparecer. Mas a gente já vê que Deus tem trabalhado muito com essa nova geração, com os adolescentes que estão chegando e com crianças também que estão envolvidas com a música, envolvidas com o Ministério de Louvor, me lembrando muito a minha época, né, que tinha assim, começava a pipocar, né, pessoas com talento, pessoas com diferenciadas, assim, que querem fazer a diferença, que querem servir a igreja. Então, eu creio, assim, que se já não está acontecendo, mas muito em breve você vai fazer parte de um mover muito bacana, com certeza. Então, fique ligado. Legal. Então, tá bom. Espero que você tenha gostado desse podcast. Você pode compartilhar, enfim. A gente tem sempre orado para que Deus use cada momento desse com uma frase, uma palavra, algo que foi dito, que possa encontrar o teu coração, que possa ser uma semente de Deus na tua vida. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Olá, eu sou o pastor Paulo da Igreja Viva. Obrigado por ouvir esse podcast. Convidamos você para nos visitar. Mais informações, acesse o link da bio. Deus abençoe a sua vida.